Você já ouviu um rugido que não explica? O Morro do Fogo erguia-se como uma fera ferida no coração do Rio de Janeiro, suas vielas tortuosas pulsando com a vida crua de uma favela que respirava sob o jugo de sombras. Lucas, um garoto de 17 anos com olhos cansados e mãos calejadas, segurava sua câmera barata, o visor tremendo enquanto ele gravava seu vlog no meio da tarde escaldante de maio de 2025. O sol batia forte nas lajes de concreto rachado e o som de crianças brincando competia com o ronco distante de motos dos traficantes. "E aí, galera?" ele começou, a voz carregada de um entusiasmo forçado. "Bem-vindos ao meu canto do mundo, o Morro do Fogo. Aqui, a gente vive entre o céu e o inferno." A câmera passeava pelas ruas, barracos de zinco enferrujado, roupas penduradas em varais, e o olhar furtivo de um morador que sabia demais. Lucas apontou a lente para uma esquina onde 2 homens armados, os capangas de Barão, vigiavam com metralhadoras penduradas no peito. "Esse é o domínio do Barão", ele narrou, a voz baixando para um sussurro conspiratório. "O cara que manda aqui, trafica, extorque, e se você cruzar o caminho dele, bom, melhor rezar." A edição cortou para um close de um muro, pichado com o símbolo do tráfico, uma caveira com chifres, e o som de um tiro ecoou ao longe, capturado pelo microfone. Lucas virou a câmera para si, o rosto suado, e riu nervosamente. "Mas a gente sobrevive, né? Faz o que pode." Ele mostrou sua casa, um barraco apertado onde a mãe cozinhava feijão e o irmão mais novo brincava com um carrinho quebrado, tentando injetar uma nota de normalidade em meio ao caos. A noite caiu como uma cortina de veludo negro, e Lucas decidiu gravar mais, atraído pela ideia de capturar a favela sob a lua. Ele subiu até o topo do morro, a câmera tremendo na mão enquanto o vento uivava entre os barracos. O céu estava limpo, a lua cheia, lançando um brilho prateado que transformava as sombras em figuras dançantes. "Olha só essa vista", ele disse, virando a lente para a mata densa que bordeava o morro, suas copas escuras sussurrando segredos. Foi então que ouviu um rugido gutural profundo como o trovão vindo das árvores, um som que não pertencia a nenhum animal conhecido. A câmera capturou sua reação, olhos arregalados, boca entreaberta, o corpo congelado. Que foi isso?" ele sussurrou, a edição acelerando o ritmo, luzes piscando na tela para amplificar o suspense. Ele ficou parado, o som ecoando na mata, e a câmera tremeu quando um segundo rugido respondeu, mais próximo. "Galera, isso não é normal", ele disse, a voz subindo, e a edição cortou para o visor, mostrando a mata escura, onde algo se movia. Uma sombra longa, indistinta, com contornos que pareciam se desfazer na escuridão. Lucas recuou, o coração batendo tão alto que o microfone o capturou, e o som de galhos quebrando veio da direção da mata. "Tô indo para casa", ele murmurou correndo pelas vielas, a câmera balançando, capturando flashes de paredes e rostos assustados dos moradores que também haviam ouvido. Horas depois, ao amanhecer, a favela acordou em pânico. Lucas, ainda tremendo, voltou ao local com a câmera, narrando enquanto se aproximava de uma cena que Clive Barker poderia ter pintado com sangue e sombras. Um traficante jazia no chão, o corpo despedaçado, a carne rasgada por marcas de garras que cortavam o concreto como manteiga. A edição destacou o close, sangue seco, ossos expostos, e arranhões profundos nas paredes formando um padrão irregular, quase rúnico. "Olha isso, galera", ele disse, a voz falhando, a câmera tremendo enquanto ele se aproximava. Os moradores gritavam, correndo para longe, e Lucas reagiu, o rosto pálido, os olhos cheios de terror. Isso não foi humano. O que fez isso? O conflito começou a se formar quando os capangas de Barão chegaram, metralhadoras em punho, o líder gritando ordens. "Foi a besta, vamos caçar essa coisa!" Um deles berrou, a voz capturada em eco rouco. A câmera mostrou o reforço armado. Homens com coletes, rifles e lanternas que varriam a mata. Luzes piscando na tela para criar tensão. Lucas filmou de longe, narrando. "Eles vão atrás do que quer que seja. Mas e nós?" A edição cortou rapidamente entre o corpo mutilado, os traficantes armados e o rosto de Lucas,
o som de rugidos distantes misturado com tiros, sugerindo um confronto iminente. Os moradores se trancaram, o medo palpável, e Lucas voltou para casa, a câmera capturando sua mãe rezando e o irmão chorando. Na segurança relativa do barraco, Lucas revisou as imagens, a tela dividida mostrando o corpo e os arranhões. Galera, isso foi real, ele disse, a voz trêmula tentando racionalizar. Talvez seja só um animal, um jaguar ou algo assim, mas a câmera capturou um detalhe que ele não viu. Nos arranhões, uma forma sutil, como uma pata com garras curvas, algo que Barker poderia ter descrito como a assinatura de um predador sobrenatural. A luz da lua entrou pela janela, iluminando o quarto, e um novo rugido ecoou mais próximo, fazendo Lucas pular. "O que está acontecendo?" ele gritou, a edição acelerando, luzes piscando, o som de passos pesados vindo da rua. Ele correu para a janela, a câmera mostrando a rua deserta, mas o ar parecia vibrar. Uma presença que Clive Barker poderia ter chamado de o sopro de algo antigo e faminto. Os traficantes gritavam lá fora, organizando a caçada, e Lucas narrava: "Eles vão atrás dessa coisa, mas eu não sei se vão voltar." A câmera capturou seu rosto, suor escorrendo, olhos arregalados, a respiração irregular, enquanto ele trancava a porta, o som de unhas arranhando madeira vindo de algum lugar próximo. "Galera, isso tá ficando louco", ele disse, a voz quase um sussurro, e a edição cortou para o visor, onde a sombra na mata parecia se mover. Novamente. O capítulo terminou com Lucas olhando para a câmera, o rosto uma máscara de medo e fascínio. "Amanhã vou tentar descobrir o que é isso", ele prometeu. Mas a luz piscou, e um rugido baixo veio do corredor, capturado pelo microfone. A tela cortou para preto, o som ecoando, deixando o público com a sensação de que algo selvagem havia despertado no Morro do Fogo. Lucas achou que era só um animal, mas o que ele não sabia era que a noite pertencia aos lobisomens. Você já ouviu um rugido que não explica? O Morro do Fogo erguia-se como uma fera ferida no coração do Rio de Janeiro, suas vielas tortuosas pulsando com a vida crua de uma favela que respirava sob o jugo de sombras. Lucas, um garoto de 17 anos com olhos cansados e mãos calejadas, segurava sua câmera barata, o visor tremendo enquanto ele gravava seu vlog no meio da tarde escaldante de maio de 2025. O sol batia forte nas lajes de concreto rachado, e o som de crianças brincando competia com o ronco distante de motos dos traficantes. "E aí, galera?" Ele começou, a voz carregada de um entusiasmo forçado. "Bem-vindos ao meu canto do mundo, o Morro do Fogo. Aqui, a gente vive entre o céu e o inferno." A câmera passeava pelas ruas, barracos de zinco enferrujado, roupas penduradas em varais, e o olhar furtivo de um morador que sabia demais. Lucas apontou a lente para uma esquina, onde dois homens armados, os capangas de Barão, vigiavam com metralhadoras penduradas no peito. "Esse é o domínio do Barão", ele narrou, a voz baixando para um sussurro conspiratório. "O cara que manda aqui, trafica, extorque, e se você cruzar o caminho dele, bom, melhor rezar." A edição cortou para um close de um muro, pichado com o símbolo do tráfico. Uma caveira com chifres, e o som de um tiro ecoou ao longe, capturado pelo microfone. Lucas virou a câmera para si, o rosto suado, e riu nervosamente. "Mas a gente sobrevive, né? Faz o que pode." Ele mostrou sua casa, um barraco apertado onde a mãe cozinhava feijão e o irmão mais novo brincava com um carrinho quebrado, tentando injetar uma nota de normalidade em meio ao caos. A noite caiu como uma cortina de veludo negro, e Lucas decidiu gravar mais, atraído pela ideia de capturar a favela sob a lua. Ele subiu até o topo do morro, a câmera tremendo na mão enquanto o vento uivava entre os barracos. O céu estava limpo, a lua cheia lançando um brilho prateado que transformava as sombras em figuras dançantes. "Olha só essa vista", ele disse, virando a lente para a mata densa que bordeava o morro, suas copas escuras sussurrando segredos. Foi então que ouviu um rugido gutural, profundo como o trovão vindo das árvores, um som que não pertencia a nenhum animal conhecido. A câmera capturou sua reação, olhos arregalados, boca entreaberta, o corpo congelado. Que foi isso?" ele sussurrou. A edição acelerando o ritmo,
luzes piscando na tela para amplificar o suspense. Ele ficou parado, o som ecoando na mata, e a câmera tremeu quando um segundo rugido respondeu, mais próximo. "Galera, isso não é normal", ele disse, a voz subindo, e a edição cortou para o visor, mostrando a mata escura, onde algo se movia. Uma sombra longa, indistinta, com contornos que pareciam se desfazer na escuridão. Lucas recuou, o coração batendo tão alto que o microfone o capturou. E o som de galhos quebrando veio da direção da mata. "Tô indo para casa", ele murmurou, correndo pelas vielas. A câmera balançando, capturando flashes de paredes e rostos assustados dos moradores que também haviam ouvido. Horas depois, ao amanhecer, a favela acordou em pânico. Lucas, ainda tremendo, voltou ao local com a câmera, narrando enquanto se aproximava de uma cena que Clive Barker poderia ter pintado com sangue e sombras. Um traficante jazia no chão, o corpo despedaçado, a carne rasgada por marcas de garras que cortavam o concreto como manteiga. A edição destacou o close, sangue seco, ossos expostos e arranhões profundos nas paredes, formando um padrão irregular, quase rúnico. "Olha isso, galera", ele disse, a voz falhando, a câmera tremendo enquanto ele se aproximava. Os moradores gritavam correndo para longe e Lucas reagiu, o rosto pálido, os olhos cheios de terror. Isso não foi humano. O que fez isso? O conflito começou a se formar quando os capangas de Barão chegaram, metralhadoras em punho, o líder gritando ordens. "Foi a besta, vamos caçar essa coisa", um deles berrou, a voz capturada em eco rouco. A câmera mostrou o reforço armado, homens com coletes, rifles e lanternas que varriam a mata, luzes piscando na tela para criar tensão. Lucas filmou de longe, narrando: "Eles vão atrás do que quer que seja. Mas e nós?" A edição cortou rapidamente entre o corpo mutilado, os traficantes armados e o rosto de Lucas. O som de rugidos distantes misturado com tiros, sugerindo um confronto iminente. Os moradores se trancaram, o medo palpável. E Lucas voltou para casa, a câmera capturando sua mãe rezando e o irmão chorando. Na segurança relativa do barraco, Lucas revisou as imagens, a tela dividida mostrando o corpo e os arranhões. "Galera, isso foi real", ele disse, a voz trêmula tentando racionalizar. "Talvez seja só um animal, um jaguar ou algo assim." Mas a câmera capturou um detalhe que ele não viu. Nos arranhões, uma forma sutil, como uma pata com garras curvas, algo que Barker poderia ter descrito como a assinatura de um predador sobrenatural. A luz da lua entrou pela janela, iluminando o quarto, e um novo rugido ecoou mais próximo, fazendo Lucas pular. "O que está acontecendo?", ele gritou, a edição acelerando, luzes piscando, o som de passos pesados vindo da rua. Ele correu para a janela, a câmera mostrando a rua deserta, mas o ar parecia vibrar. Uma presença que Clive Barker poderia ter chamado de o sopro de algo antigo e faminto. Os traficantes gritavam lá fora, organizando a caçada. E Lucas narrava: "Eles vão atrás dessa coisa, mas eu não sei se vão voltar." A câmera capturou seu rosto, suor escorrendo, olhos arregalados, a respiração irregular, enquanto ele trancava a porta. O som de unhas arranhando madeira vindo de algum lugar próximo. "Galera, isso tá ficando louco", ele disse, a voz quase um sussurro, e a edição cortou para o visor, onde a sombra na mata parecia se mover novamente. "Amanhã vou tentar descobrir o que é isso", ele prometeu. Mas a luz piscou e um rugido baixo veio do corredor, capturado pelo microfone. A tela cortou para preto, o som ecoando, deixando o público com a sensação de que algo selvagem havia despertado no Morro do Fogo. Lucas achou que era só um animal, mas o que ele não sabia era que a noite pertencia aos lobisomens. Você caçaria um monstro ou fugiria dele? A noite no Morro do Fogo era um véu de escuridão rasgado por luzes trêmulas e o cheiro de pólvora, uma cena que Clive Barker poderia ter descrito como o palco de um ritual profano. Lucas, agora, consumido por uma mistura de medo e fascínio, escondia-se em uma viela estreita, sua câmera barata capturando cada movimento com um tremor que traía seu estado. Era maio de 2025 e a favela estava em guerra, não entre facções, mas contra algo que não podia ser explicado.
Ele ajustou o foco, narrando em um sussurro rouco. Galera, depois da emboscada de ontem, Barão tá liderando uma caçada. Eles acham que podem pegar coisas. A câmera varreu a cena. Traficantes armados com metralhadoras e lança-chamas, barricadas de metal e tambores de gasolina, luzes de lanternas cortando a escuridão como facas. Barão, com cicatrizes, no rosto brilhando à luz das tochas, gritava ordens, a voz um trovão rouco. Quero essas bestas em pedaços, queimem tudo. A câmera capturou o arsenal, rifles, granadas e os lança-chamas que cuspiam fogo em arcos alaranjados, iluminando as vielas tortuosas. Lucas reagiu, o rosto suado, narrando, ele está levando isso a sério. Mas eu não sei se isso vai funcionar. A edição cortou para um close de um traficante, ajustando um lança-chamas, o som de metal contra metal ecoando, luzes piscando na tela para criar um clima de tensão crescente. A lua cheia pairava acima, um olho prateado assistindo ao caos abaixo, e Lucas sussurrou. A lua? Parece que está chamando elas. O silêncio da noite foi rasgado por um rugido que parecia arrancar o próprio ar dos pulmões, vindo da mata, que bordeava o morro. A câmera tremeu nas mãos de Lucas enquanto ele se abaixava, narrando. Tá começando. A edição acelerou, luzes piscando, e os traficantes ergueram as armas, o som de gatilhos sendo puxados enchendo o ar. Então, os lobisomens atacaram, suas formas bestiais irrompendo da escuridão com uma força que parecia desafiar a gravidade. A câmera capturou o horror. Um lobisomem, com músculos retesados sob uma pele cinzenta, saltou sobre uma barricada, suas garras rasgando o metal como se fosse papel, o som de ferro retorcido misturado com rugidos ensurdecedores. Fogo explodiu, de um lança-chamas, mas o lobisomem avançou através das chamas, os olhos âmbar brilhando, e arrancou o traficante do chão, o corpo desaparecendo na escuridão. Lucas reagiu, o rosto contorcido de terror, sussurrando. Meu Deus, olha isso. A câmera filmou outro lobisomem destruindo uma barricada com força bruta, pedaços de metal voando, sangue jorrando quando suas garras encontraram carne. Tiros ecoavam pela favela, balas traçando linhas brilhantes na noite, mas os lobisomens eram implacáveis, seus rugidos ecoando como trovões. A edição destacando o vermelho do sangue contra o preto das sombras. Um traficante gritou enquanto era arrastado, suas pernas chutando inutilmente. E Lucas cobriu a boca, a câmera tremendo. Eles não têm chance. Isso é uma carnificina. Mas então Lucas notou algo. Os lobisomens, em sua fúria, evitavam os barracos dos moradores, focando apenas nos traficantes armados. A câmera capturou um momento. Um lobisomem passou por uma mulher que protegia seu filho, seus olhos âmbar fixos em um traficante que recarregava sua arma. Eles não estão machucando a gente, Lucas narrou, a voz trêmula, a edição cortando para um close do lobisomem desviando de um civil. O som de um uivo baixo preenchendo o áudio. Ele se moveu, ainda escondido, e tropeçou em algo no chão. Um antigo amuleto de pedra entalhado com o mesmo símbolo que vira na árvore, uma garra dentro de um círculo. Quando o segurou, o amuleto brilhou faintly na presença de um lobisomem. Próximo, e Lucas reagiu. Que é isso? Tá brilhando. O conflito escalou, os traficantes recuando enquanto os lobisomens avançavam, suas formas bestiais iluminadas pelos arcos de fogo dos lança-chamas. A edição acelerou, luzes piscando mostrando um lobisomem rasgando um tambor de gasolina, o líquido inflamável explodindo em uma bola de fogo que iluminou a noite, o som de rugidos e gritos misturando-se em uma sinfonia de caos que Barker poderia ter descrito como a dança de predadores antigos. Barão gritava ordens, sua voz quase perdida no tumulto, e Lucas narrou. Ele está perdendo, mas o que os lobisomens querem? A câmera capturou seu rosto, olhos arregalados, suor escorrendo, fascínio lutando contra o medo, enquanto ele segurava o amuleto, o brilho pulsando em sincronia com os uivos. Os lobisomens recuaram tão rápido quanto vieram, desaparecendo na mata, deixando corpos e destroços para trás. Lucas emergiu do esconderijo, a câmera filmando os restos. Barricadas quebradas, sangue escorrendo pelas pedras,
e o cheiro de gasolina queimada pairando no ar. Eles foram embora. Mas por quê? Ele narrou, a voz rouca, a edição cortando para os traficantes sobreviventes, feridos e atordoados, enquanto o barão gritava: "Isso não acabou." Lucas se aproximou do amuleto, segurando-o contra a luz da lua, e o brilho se intensificou, sugerindo um propósito maior. "Galera, isso tá ligado a eles, mas o quê?" De volta ao barraco, Lucas revisou as imagens, a tela dividida mostrando a carnificina e o amuleto brilhante. "Eles não atacaram os moradores, só os traficantes", ele disse, a voz carregada de uma nova compreensão. "E esse amuleto, será que é um sinal?" A edição destacou o visor, mostrando o brilho do amuleto, e Lucas olhou para Amos, câmera, o rosto uma mistura de medo e determinação. "Amanhã vou descobrir mais", ele prometeu. Mas um uivo distante ecoou na mata, capturado pelo microfone. A tela cortou para preto, o som reverberando, deixando o público com a sensação de que os lobisomens protegiam algo além do que Lucas podia imaginar. Lucas achou que entendia os lobisomens, mas o que ele não sabia era que eles protegiam algo maior. Você acredita que monstros podem ser protetores? O Morro do Fogo tremia sob uma quietude enganosa, naquela noite de maio de 2025. O ar carregado com o cheiro de pólvora e a promessa de sangue, um cenário que Clive Barker poderia ter esculpido como uma tela de violência e mistério. Lucas, agora com 17 anos e os olhos marcados por noites sem sono, segurava sua câmera com dedos trêmulos, o visor refletindo a luz fraca de uma lanterna improvisada. Ele estava escondido em um canto de seu barraco, narrando em um sussurro rouco: "Galera, depois da caçada noturna eu não consigo parar de pensar naquele amuleto. Tem algo a mais nesses lobisomens." A câmera capturou o objeto em suas mãos, uma pedra entalhada com o símbolo de uma garra dentro de um círculo, brilhando faintly sob a luz. Obcecado, Lucas passou o dia pesquisando, vasculhando histórias antigas com o ancião da favela, seu Zé, um homem de pele enrugada e olhos que pareciam carregar séculos. A câmera filmou o encontro em um beco escuro, a edição cortando para o rosto de seu Zé, iluminado por uma vela trêmula. "Esses lobisomens não são só bestas", o velho começou, a voz como um vento seco. "Eles são guardiões de uma mata sagrada, lá onde o rio encontra a pedra. Os traficantes do barão destruíram ela para construir seus laboratórios de pó, e os lobisomens vieram para vingar." Lucas reagiu, o rosto pálido, narrando: "Uma mata sagrada? Isso explica por que eles só atacam os traficantes." A edição destacou o brilho do amuleto, luzes piscando, sugerindo uma conexão mística que Barker poderia ter descrito como o pulsar de um coração antigo. Enquanto ouvia, Lucas filmou as marcas nas paredes da favela, arranhões profundos que pareciam pulsar com a mesma energia do amuleto. Seu Zé continuou: "Eles têm um código, menino. Vingam os inocentes, mas não machucam quem não levanta arma contra a mata." A câmera capturou a reação de Lucas, olhos arregalados, suor escorrendo, fascínio misturado com medo. "Então eles são protetores?" ele perguntou, a voz trêmula, e a edição cortou para flashes de corpos de traficantes caídos, o som de rugidos ecoando como um lembrete. Mas a tensão cresceu quando Lucas ouviu rumores. Barão, furioso com as perdas, planejava um ataque final com explosivos para varrer os lobisomens da mata. A noite caiu e Lucas decidiu explorar, a câmera tremendo enquanto ele se aproximava da borda da favela, onde a mata começava. O ar estava denso, o som de grilos interrompido por um uivo baixo. "Galera, vou ver se encontro algo", ele narrou, a edição acelerando, luzes piscando, criando um clima de suspense. De repente, um vulto emergiu da escuridão, um lobisomem ferido, seu pelo cinzento manchado de vermelho, as garras quebradas, os olhos âmbar opacos. A câmera capturou o momento. O lobisomem caiu diante de Lucas, deixando cair um mapa amassado, o papel rasgado marcando um caminho para um santuário na mata. Lucas reagiu, o rosto contorcido de choque. "Ele me deu isso?" Ele pegou o mapa, o amuleto em sua mão brilhando intensamente, e a câmera filmou o desenho,
linhas tortuosas levando a um círculo central, pulsando como um coração. Que isso significa? Lucas sussurrou, a voz falhando. E a edição cortou para um close do lobisomem, que soltou um gemido baixo antes de desaparecer na mata, o som de passos pesados ecoando. A tensão subiu quando explosões distantes iluminaram o céu. Os traficantes, testando seus explosivos. O som de metal e fogo cortando a noite. Lucas narrou. Eles vão atacar a mata, e eu não sei se os lobisomens vão aguentar. De volta ao barraco, Lucas revisou as imagens, a tela dividida, mostrando o lobisomem ferido e o mapa brilhante. Seu Zé tá certo. Eles protegem. Algo, ele disse, a voz carregada de uma nova compreensão. A edição destacou o brilho do amuleto, e Lucas segurou o mapa contra a luz da lua, o símbolo pulsando em sincronia com um rugido distante. Galera, acho que posso ajudar, ele narrou, o rosto uma máscara de determinação, mas a câmera capturou o tremor em suas mãos. A luz da janela piscou e o som de motores rugindo veio da rua, os traficantes se mobilizando. Lucas virou-se, a câmera tremendo. Eles estão vindo e eu não sei o que fazer. O conflito se aproximava e Lucas correu para a janela, o visor mostrando luzes de lanternas e silhuetas armadas se movendo em direção à mata. O ar vibrava, uma presença que Barker poderia ter chamado de o suspiro de uma força ancestral. Ele narrou, Barão vai destruir tudo, mas e se os lobisomens precisarem de mim? A edição acelerou, luzes piscando, o som de explosões distantes misturado com uivos, criando uma sinfonia de caos que prometia um confronto iminente. A câmera capturou seu rosto, olhos vermelhos, suor escorrendo, a respiração irregular, enquanto ele guardava o mapa e o amuleto, decidido a agir. O rosto de Lucas Heralma, mistura de medo e resolução. Amanhã vou para a mata, ele prometeu. Mas um rugido profundo ecoou, capturado pelo microfone, seguido por uma explosão que iluminou o céu. A tela cortou para preto, o som reverberando, deixando o público com a sensação de que o ataque final estava mais perto do que Lucas imaginava. Lucas achou que poderia ajudar, mas o que ele não sabia era que o ataque final estava chegando. Você lutaria ao lado dos lobisomens, ou contra eles. A favela do Morro do Fogo era um inferno em chamas naquela noite de maio de 2025, o céu tingido de laranja e preto enquanto explosões rasgavam o silêncio. Um cenário que Clive Barker poderia ter descrito como a dança de um apocalipse primal. Lucas, com 17 anos e os olhos cheios de determinação e medo, corria pelas vielas tortuosas, sua câmera tremendo nas mãos, capturando o caos que engolia sua casa. Ele narrou em um sussurro rouco. Galera, Barão tá atacando o santuário. Dos lobisomens com tudo que tem. Explosivos, armas, isso é uma guerra. A câmera varreu a cena. Traficantes armados com dinamite e metralhadoras avançavam em direção à mata. O som de motores rugindo e o brilho de lanternas cortando a escuridão. Barão liderava o ataque, seu rosto coberto de fuligem, gritando ordens enquanto segurava uma granada. Quero esses monstros em cinzas, ele berrou, a voz capturada em um eco rouco, a edição destacando o brilho metálico da granada em sua mão. Luzes piscando na tela para intensificar a tensão. Lucas se escondeu atrás de um barraco destruído, narrando. Eles vão explodir tudo, mas os lobisomens não. Vão cair sem lutar. A lua cheia pairava acima, um olho prateado testemunhando o massacre, e Lucas reagiu, o rosto suado. A mata tá gritando, eu sinto. O primeiro explosivo detonou com um estrondo que fez o chão tremer. Uma bola de fogo subindo da mata, iluminando a noite com um brilho infernal. A câmera capturou o impacto, árvores caindo, chamas lambendo o céu, o som de galhos quebrando, misturado com rugidos guturais. Então os lobisomens revidaram, suas formas bestiais emergindo das chamas como espectros vingativos. A edição acelerou, luzes piscando mostrando um lobisomem saltando sobre um traficante, suas garras rasgando carne, sangue jorrando em arcos vermelhos contra o preto da noite. Tiros ecoaram, balas traçando linhas brilhantes, mas os lobisomens eram implacáveis, seus rugidos ecoando pela favela como trovões,
a edição destacando o som de ossos quebrando e gritos abafados. Lucas reagiu, o rosto contorcido de terror e fascínio, sussurrando: "Olha isso, galera. Eles estão lutando por algo." A câmera filmou um lobisomem arrancando um explosivo do ar, suas garras brilhando antes de o objeto explodir, a força lançando-o contra uma árvore, o som de madeira estilhaçando capturado em áudio cru. Outro lobisomem avançou, suas costas em chamas, mas ele não parou, derrubando 2 traficantes com um único golpe, a edição cortando rapidamente entre o fogo, garras e sangue, criando uma cacofonia de caos que Barker poderia ter esculpido em carne e sombra. Lucas cobriu a boca, a câmera tremendo. Eles não desistem, mas a favela tá virando pó. Ele correu pelas vielas, filmando enquanto gritava para os moradores: "Eles não são nossos inimigos, Barão é o problema." A câmera capturou flashes de rostos assustados, mulheres segurando crianças, homens pegando paus e facas hesitando. "Os lobisomens só querem os traficantes." Lucas insistiu. A voz rouca e a edição mostrou um lobisomem desviando de um civil, focando em um traficante que disparava uma metralhadora, o som de rugidos e tiros preenchendo o áudio. Alguns moradores começaram a ajudar jogando pedras nos traficantes e Lucas narrou: "Tá funcionando. A gente tá se unindo." Mas o caos escalou quando Lucas encontrou um lobisomem ferido, o mesmo que lhe dera o mapa, caído entre os escombros, ou pelo cinzento encharcado de vermelho, um olho âmbar opaco. A câmera capturou o momento. Lucas se ajoelhou, rasgando a camisa para estancar o sangue, e o lobisomem soltou um gemido baixo, quase humano. "Eu te ajudo", Lucas disse, a voz trêmula, e o lobisomem tocou sua mão, o amuleto brilhando intensamente, selando uma confiança mútua. A edição destacou o brilho, luzes piscando, o som de uivos distantes misturado com explosões, sugerindo um vínculo que transcendia o horror. O confronto final explodiu quando o Barão, encurralado, jogou uma última granada. A câmera filmou a explosão, uma onda de fogo que engoliu metade da mata, o som ensurdecedor capturado em eco. Mas os lobisomens, movidos por uma fúria ancestral, avançaram através das chamas, e Lucas filmou o momento em que Barão foi derrubado. Um lobisomem o ergueu, garras cravadas em seu peito, o grito do traficante cortado por um rugido final. A edição acelerou, mostrando o corpo de Barão caindo, sangue escorrendo pelas pedras, os traficantes restantes fugindo em pânico. A favela, porém, estava em ruínas, barracos queimados, fumaça subindo, o cheiro de sangue e cinzas pairando. No ar, Lucas filmou o aftermath narrando: "Barão tá morto, a gente venceu." A câmera capturou os lobisomens recuando para a mata, suas formas bestiais desaparecendo na escuridão, o som de uivos baixos ecoando como um lamento. Os moradores exaustos começaram a apagar os fogos, e Lucas ajudou o lobisomem ferido a se levantar, o amuleto brilhando uma última vez antes de apagar. "Vocês salvaram a gente", ele disse, a voz rouca, e a edição cortou para um close do lobisomem, seus olhos âmbar fixos em Lucas antes de ele se afastar. De volta ao centro da favela, Lucas revisou as imagens, a tela dividida mostrando a batalha e o corpo de Barão. "Galera, a guerra acabou. Acho que a gente tá seguro agora", ele narrou, o rosto marcado por fuligem e lágrimas. Mas a câmera capturou algo que ele não viu. Na mata, uma nova sombra se movia, maior, com olhos que brilhavam em um tom vermelho sangue, um uivo baixo ecoando. A edição acelerou, luzes piscando, o som de passos pesados vindo da mata sugerindo que algo mais perigoso espreitava. Lucas olhou para a câmera, o rosto uma máscara de alívio e incerteza. "Amanhã vamos reconstruir", ele disse. Mas o uivo cresceu, capturado pelo microfone. A tela cortou para preto, o som reverberando, deixando o público com a sensação de que a guerra estava longe de terminar. Lucas achou que a guerra tinha acabado, mas o que ele não sabia era que o verdadeiro inimigo ainda espreitava. Você faria um pacto com monstros para salvar sua casa? A mata que abraçava o Morro do Fogo era um túmulo vivo sob a luz prateada da lua cheia de maio de 2025.
o ar denso com o cheiro de terra queimada e o sussurro de segredos antigos, um cenário que Clive Barker poderia ter pintado como o coração pulsante de um mito sombrio. Lucas, agora com 17 anos e o rosto marcado por fuligem e determinação, seguia o caminho traçado no mapa amassado, sua câmera tremendo nas mãos, enquanto ele narrava em um sussurro rouco. Galera, tô indo pro Santuário dos Lobisomens. Depois da guerra com o Barão, preciso entender o que vem depois. A câmera capturou a mata. Árvores retorcidas, raízes expostas, o brilho do amuleto em sua mão pulsando como um farol na escuridão. Ele avançou, o som de folhas sendo esmagadas. Sob seus pés, misturado com uivos distantes, a edição cortando para flashes de sombras, movendo-se entre as árvores, luzes piscando para criar tensão. O mapa me trouxe aqui, mas está muito quieto, ele narrou, a voz carregada de apreensão. De repente, um lobisomem emergiu, sua forma bestial coberta de cicatrizes, os olhos âmbar brilhando com uma intensidade quase humana. Lucas reagiu. O rosto pálido. Calma, sou eu, o que te ajudei. A câmera filmou o lobisomem inclinando a cabeça, reconhecendo-o, e Lucas narrou. Ele me conhece. Acho que posso confiar. Mas a paz foi quebrada quando Lucas ouviu vozes humanas, não dos moradores, mas de estranhos, carregando armas e rindo. A câmera capturou um grupo se movendo na mata, suas silhuetas revelando uma gangue rival, atraída pelo caos deixado por Barão. Galera, tem gente nova aqui e não parecem amigáveis, ele sussurrou. A edição acelerando, luzes piscando, o som de passos e metal tilintando enchendo o ar. Um líder da gangue gritou. Essa favela tá fraca agora. Vamos tomar. Lucas reagiu, o coração disparado. Eles querem invadir, a guerra não acabou. Os lobisomens se reuniram, suas formas bestiais emergindo da escuridão. E um deles, o ferido que Lucas ajudara, avançou, rugindo baixo. A câmera filmou o confronto, garras rasgando o ar, os olhos âmbar fixos na gangue, mas sem atacar Lucas. O lobisomem ferido gesticulou com a cabeça, como se convidando-o. E Lucas narrou. Eles estão me mostrando algo. Ele seguiu. A câmera capturando um claro na mata. O santuário, um círculo de pedras antigas envolto por musgo, o amuleto brilhando intensamente. Os lobisomens formaram um semicírculo, e o líder, maior e com cicatrizes profundas, falou. Em um tom gutural, proteção-se em troca de respeito à mata. Lucas reagiu, o rosto uma mistura de medo e esperança. Eles querem um pacto? A edição cortou para um close do líder lobisomem. O som de rugidos baixos misturado com o crepitar de folhas, luzes piscando para intensificar o clima. Ele entendeu. Os lobisomens ofereceriam proteção contra a gangue rival se os moradores respeitassem a mata sagrada. Lucas voltou à favela, filmando enquanto reunia os moradores, sua voz rouca ecoando. Eles não são nossos inimigos. Podemos fazer um acordo para salvar nossa casa. A câmera capturou rostos hesitantes. Mulheres com crianças, homens com paus. Mas a promessa de segurança os convenceu. Na mata, sob a luz da lua, o ritual começou. Lucas filmou o círculo de pedras, o amuleto colocado no centro, brilhando como um coração vivo. Os lobisomens uivaram, suas vozes subindo, em uma harmonia que Barker poderia ter descrito como o canto de predadores redimidos. Os moradores, guiados por Lucas, derramaram água da chuva sobre as pedras, selando o pacto, o som de uivos e murmúrios humanos misturando-se em um eco sobrenatural. A edição acelerou, luzes piscando, mostrando o amuleto pulsando, o ar vibrando, com uma energia antiga. Lucas narrou. A gente fez o pacto, a mata tá viva de novo. Mas a paz era frágil. A câmera capturou o momento em que a gangue rival avançou, suas armas tilintando na mata. E os lobisomens se posicionaram, seus olhos âmbar brilhando. Lucas filmou a tensão, garras prontas, o som de passos se aproximando, o ar denso com ameaça. Eles vão proteger a gente, ele disse, a voz trêmula. E a edição cortou para um close de um lobisomem rugindo, o som capturado em eco profundo. Os moradores recuaram, confiando no pacto, e Lucas ajudou a organizar uma linha de defesa improvisada. O amuleto brilhando em sua mão como um escudo.
Lucas voltando ao centro da favela, filmando os moradores reconstruindo, o som de martelos misturado com o crepitar de fogueiras. Galera, a gente tá seguro por agora, ele narrou, o rosto marcado por exaustão e alívio. A câmera capturou o céu escurecendo e um rugido ecoou na mata baixo e constante, sugerindo que os lobisomens permaneciam vigilantes. A edição acelerou, luzes piscando, o som reverberando, e Lucas olhou para a câmera. A paz veio, mas eles nunca dormem. A tela cortou para preto, o rugido ecoando, deixando o público com a sensação de que o pacto era apenas o começo. Lucas achou que a paz estava garantida, mas o que ele não sabia era que os lobisomens nunca dormiam.